Nacional Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Tenho um grande prazer de iniciar este debate, né? E nós todos participando desse centro, a Edna Chamon, a Inês Oliveira e eu, vamos aqui, é com satisfação que nós recebemos para esse debate a professora Dorá Ben Amaya, da Universidade de TUS, já nossa parceira e amiga de várias possibilidades, vários trabalhos de pesquisa, e o professor Temis Apostolides, da Universidade de Marseille. Então, no debate, nós não temos uma apresentação muito grande de cada um. É o debate que a gente espera oferecer para vocês, a discussão sobre pesquisa em ciências humanas, sociais, no contexto pandêmico. Então, é um diálogo Brasil, Tunísia e França. Então, inicialmente, a gente acho que vai, se minhas colegas não têm nada a colocar, não sei se a Inês quer colocar alguma coisa, se a Edna quer colocar alguma coisa, nós daríamos a palavra inicialmente para a Dorá, que fará a sua apresentação, depois o professor Temis, que vai também apresentar alguns exemplos obtidos em pesquisa. Eu também vou apresentar algumas questões oferecidas em pesquisa, em estudo. E nós iniciamos o trabalho. Para favorecer o desenvolvimento do trabalho, eu pediria a todos que fechassem a câmera para nós deixarmos só a convidada e a professora Inês, que vai ter a gentileza de fazer a tradução dos convidados. Aproveitando que ela está também. A professora Inês está em Tunis. Aliás, está na França, está em Tunis, está na Europa toda e está na África. Ela articulou, em primeiro momento, essa mesa, então, ela vai apresentar, vai fazer essa tradução para facilitar o trabalho. Nós estaremos aqui presentes e voltamos após a fala de cada convidado. E pediríamos a todos os convidados que tivessem a gentileza de fechar, porque isso tudo vai ser gravado e nós precisamos que a convidada e a tradutora, evidentemente, assumam a centralidade da discussão. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada. Tous fermer leur caméra. Comme ça que toutes les... Non, pas nous. Ah. C'est exactement pour que tout le monde soit obligé de me voir. Bom. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu não vou dizer muita coisa, depois, com Dorá, de repente, a gente vai fazer aqui um bate-bola a partir do que ela trouxer da experiência tunisiana da pesquisa na pandemia. Estamos aqui juntas, lado a lado, muito bem instaladas na casa de Dorá, e eu espero que seja um debate interessante, porque me parece que nós estamos, em relação à pandemia, precisando pensar com o que nos aconteceu globalmente na vida cotidiana, como é que isso reverberou e aparece, vem aparecendo nas nossas atividades de pesquisa, e as nossas aí não são só
dos palestrantes, Dorá, Temícia, eu e o grupo de docentes do programa, mas também os estudantes que, enfim, sofreram influências desse período pandêmico nas suas próprias pesquisas e provavelmente vão seguir sofrendo, né? Eu vou, então, fazer uma tradução, vou pedir aos demais colegas que conhecem a língua francesa que me ajudem, porque a gente faz isso com o maior prazer, mas a gente não sabe direito fazer, não é a nossa profissão. Então, enfim, fazemos sempre o melhor possível, mas certamente nunca perfeitamente. Então, vou pedir socorro a quem puder me ajudar. Ok? Incluindo Clarilza, Edna, Rita, enfim, que eu sei que são conhecedoras da língua francesa. Eu vou, então, passar a palavra para a Dorá, e ela vai começar e a gente vai conversar sobre o que ela for dizendo. Ok? Vamos lá, Dorá. Merci. Bonsoir tout le monde. Enfin, ici, c'est le soir. Hein, donc, je dis bonsoir, bonjour et bonsoir tout le monde. Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de collaborer, de discuter, d'échanger avec mes collègues et amis, surtout amis du Brésil. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être là avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas, tu dois traduire au fur et à mesure. Nessa primeira fala, a Dorá agradeceu o convite e chamou a atenção para o fato de que, para ela, é sempre um prazer discutir, colaborar, conversar com os colegas, e mais do que colegas, os amigos do Brasil nesse tipo de evento. Então, ela nos agradeceu antes de qualquer coisa. E nós, ao mesmo tempo, agradecemos a ela de ter aceitado o nosso convite. On te remercie aussi d'avoir accepté cette invitation. Merci Inès. Alors, concernant notre fameux objet sur lequel on voudrait discuter aujourd'hui, donc la question de l'irruption de cette pandémie dans la réalité. Tu traduis comment? Tu veux que je... Tu peux continuer un peu. Ouais. Un peu. Donc, l'irruption de cet objet qui est la Covid dans notre réalité quotidienne depuis maintenant 2 ans est, je pense, un objet sur lequel on ne peut pas faire l'impasse quand on s'intéresse à la pensée sociale de manière générale. Então, ela está dizendo que, enfim, a gente precisa mesmo pensar esse famoso objeto que é a erupção da pandemia na nossa vida cotidiana, agora já há 2 anos, e como é que, então, a gente foi atingido na nossa reflexão social. Dis un peu quelque chose, mais vas-y. D'accord. Donc, quand on s'intéresse à la pensée sociale de manière générale et à la théorie des représentations sociales de manière plus particulière, je crois qu'on est face à un objet typique, un objet type qui va permettre d'illustrer, d'abord de cristalliser un certain nombre de phénomènes pour illustrer plusieurs points théoriques liés à la théorie des représentations sociales, par exemple. Donc, je te laisse traduire. Ouais. Então, o que ela está dizendo é que quando a gente se interessa pelo pensamento social de um modo mais geral e pela teoria das representações sociais de modo mais específico, que é com que ela trabalha, né? Ela acredita que essa reflexão permite a gente cristalizar e ilustrar alguns pontos, né, dessa reflexão. Né? Je concentre pas mon écriture. Non, mais moi, je te comprends, de toute façon. C'est parfait. Comme ça, tu me corriges et tu répètes. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet objet et en quoi il est intéressant pour nous qui travaillons sur la pensée sociale?
D'abord, c'est un objet qui est nouveau dans la réalité, qui fait irruption comme ça, de manière inattendue dans notre réalité. Il est impliquant, puisque tout le monde est concerné, donc ça ne concerne pas un groupe en particulier, un groupe social par exemple en particulier, il concerne absolument le monde entier. Donc je crois que c'est un objet partagé collectivement, mais à très grande échelle, ce qui n'est pas commun quand même. Donc quand on a un objet qui va être objet d'élaboration collective, mais de la part du monde entier, c'est quand même assez exceptionnel comme phénomène, d'autant plus qu'il est aussi impliquant pour le monde entier. Parce que parfois, il y a des objets sur lesquels tout le monde parle, traite ou débatte, mais tout le monde n'est pas à la même distance de cet objet. Or là, on a affaire à un objet qui est à la fois impliquant pour tous, et dans la distance objective, si vous voulez, tout le monde risque de tomber malade ou d'attraper ce virus. Donc, on est tous égaux, si vous voulez, entre guillemets, face a cet objet-là. Bom, a Dorá está explicando, então, o que seria esse objeto, a discussão a respeito da pandemia e a influência dela nas pesquisas em ciências humanas e sociais. Ela diz que a gente, então, tem que pensar que é um objeto novo, inesperado, que aparece de repente, né, que irrompe. Enfim, a palavra em francês, a tradução literal seria isso, mesmo que a gente não use muito essa palavra em português, acho que todo mundo conhece, né? A nossa cena cotidiana e que tem algumas características, né? A primeira é o fato de que a pandemia ela diz respeito a todo mundo, né? No mundo inteiro ela está presente, por isso pandemia, né? Ao mesmo tempo, ela implica a todo mundo, ou seja, não é alguma coisa que alguém possa olhar de fora. Nós estamos todos dentro, né? E a outra implicação é que, então, isso é alguma coisa compartilhada coletivamente em grande escala, do mundo inteiro, né? E que se trata, portanto, de um fenômeno que, ao implicar todo mundo, mesmo distantes objetivamente, nós, de alguma maneira, nos tornamos todos iguais perante a pandemia, porque qualquer um pode, enfim, pegar Covid. Não foi isso que ela disse, mas pode se traduzir por aí. Todos nós estamos sujeitos a pegar Covid. E, nesse sentido, somos todos iguais. Alors, je dis bien objectivement, mais en réalité, la menace perçue n'est pas la même chez tous. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre le fait que cet objet puisse concerner le monde entier, mais la représentation qu'on en a n'est absolument pas la même à ce moment-là en fonction des groupes sociaux. C'est-à-dire que même si on est face à une même réalité objective, entre guillemets, eh bien, les élaborations qui se font à propos de cet objet qui concerne tout le monde n'est pas la même, cette élaboration. Cette élaboration, elle va dépendre des insertions sociales, elle va dépendre des croyances, elle va dépendre d'élaboration collective de chaque groupe, de plusieurs groupes en fait, et de chaque groupe, etc. Donc, même si la réalité peut être semblable pour plusieurs groupes, et les élaborations qui se font à propos de cette réalité ne sont absolument pas les mêmes, elles peuvent même s'opposer en fait. Ça illustre... Oui, voilà. Então, o que ela diz é o seguinte, se por um lado a gente somos todos iguais, porque todos podemos pegar Covid, né? Por outro lado, a percepção que os diferentes grupos sociais têm não é a mesma. Então, nessa igualdade, tem percepções múltiplas e diferentes, né? Ou seja, as representações que os diferentes grupos sociais fazem do risco que a pandemia traz não é a mesma. Depende do grupo, depende da inserção social desse grupo, depende das crenças desse grupo. Eu completaria convicções,
si tu me permets, Oui. les croyances et les convictions aussi de différents groupes, e que fazem, portanto, elaborações coletivas distintas do problema que estão enfrentando. E aí eu vou aproveitar e fazer um brevíssimo comentário em português, depois eu traduzo para ela se ela não entender. A gente que vive no Brasil enfrentou essa diferenciação que tornou muitos grupos opostos uns aos outros nessa compreensão. Então, isso, de alguma maneira, facilita compreender o que a Dourá está significando quando ela fala dessas diferenças de percepção. Tu m'as compris? Oui, oui. Alors, ça illustre bien l'idée que finalement, nous ne fonctionnons pas seulement en fonction des informations pertinentes, médicales par exemple. Les informations médicales ne sont pas prises telles quelles, elles sont appréhendées par les groupes sociaux et retravailler, si vous voulez, intégrer dans une pensée qui s'élabore collectivement. Donc finalement, ça illustre bien l'idée qu'il ne suffit pas d'avoir une information médicale pour se comporter de telle ou telle manière. Non, en fait, ça passe par un processus collectif d'élaboration. Et ces connaissances, finalement, sont reprises par le sens commun en vue d'élaborer des théories de sens commun, afin de remanier ces connaissances médicales, par exemple, ou qui sont transmises, pas seulement médicales, d'ailleurs, il y a des théories du complot également. Donc tout ça va participer à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers les débats, les communications quotidiennes, à construire des théories de sens commun et à élaborer donc des représentations collectives communes, des représentations sociales propres à des groupes sociaux qui vont débattre, qui vont s'opposer, qui vont polémiquer, parce qu'on a affaire souvent dans ce cas-là à des representations polémiques, ce qu'on appelle des representations sociales polémiques. Bom, vamos ver se eu não perdi nada, né? Então, o que ela continuou dizendo, ela já tinha começado a falar, que essa compreensão de que os grupos elaboram diferentemente as informações que chegam, ela diz que isso permite de ilustrar essa ideia, né, que nós não funcionamos imediatamente ou apenas em função das informações que a gente recebe, né? Cada informação ela é trabalhada pelos diferentes grupos sociais na construção de uma teoria, digamos assim, e de um senso comum, então, que deriva dessa teoria, né? E aí ela começa a dizer que isso significa que a informação médica não basta, né? Mas aí ela acrescenta que, além da informação médica, tem as teorias do complô, que operam na construção dessas compreensões coletivas do que são essas informações que chegam, né? E esse processo coletivo de elaboração, então, ele leva à formulação de teorias e à construção de representações distintas e que, portanto, trazem muitos debates e, em alguns casos, o que é chamado de representações polêmicas, ou seja, como eu tinha comentado antes, né, representações que se opõem e que criam, então, polêmicas em torno do tema. Pour illustrer cette idée des représentations polémiques qu'on observe et qu'on voit tous les jours s'exprimer, il y a les anti-vaccins, par exemple, qui font des actions assez visibles, en fait,
Les anti-vaccins font partie, par exemple, des personnes qui partagent en commun un certain nombre de croyances, de connaissances à propos du vaccin, de ses dangers, entre guillemets, de son utilité, entre guillemets, etc., liées parfois à des théories du complot. Pas toujours, mais de temps en temps. Alors, je ne sais pas si tu veux traduire cette partie-là. Então, ela está dando um exemplo do que seriam as representações polêmicas, né? E um exemplo que ela citou já é o dos grupos anti-vacina, né? Esses grupos anti-vacina, eles criam essas representações compartilhando conhecimentos, como eu diria, entre aspas, sobre a pandemia e sobre as vacinas, que vão questionar a utilidade das vacinas, que vão questionar a eficiência, que vão questionar, às vezes, o próprio risco que a vacina traz, porque o que a gente vê é que esses grupos, eles apontam, né? Claro que tem ainda aqueles ligados às teorias do complô, vou acrescentar que vão botar um chip na sua cabeça e roubar o seu dinheiro, que vão botar um chip para o comunismo controlar você, entre outras coisas que eu imagino que todo mundo que está aqui já tenha escutado, né? Então, eles constroem essa representação a partir do compartilhamento dessas informações, né? E formam, então, as representações que vão espalhando depois socialmente. Il y a deux autres points théoriques qui peuvent être illustrés par tout ce qui se passe autour de nous depuis 2 ans. D'abord, on voit bien que tout ce qui tourne autour de la pandémie, c'est vraiment le lieu de l'apparition de conflits intergroupes qui posent aussi le problème identitaire, des problèmes identitaires ou des questions identitaires. Moi, je pense que l'émergence de cet objet-là dans la réalité de manière massive, puisque ça touche tous les secteurs de la vie, politique, économique, sociale, la vie quotidienne, avec le confinement, etc., fait que tout a été accéléré. Tous les processus qu'on observe en général sur le long terme, par exemple, comme l'a observé à travers la presse Moscovici, quand il a décrit le processus de formation d'une représentation sociale, alors celle de la psychanalyse, dans son livre Princeps, qui est la psychanalyse, son image et son public, là, on a quelque chose de plus accéléré, de plus massif, de plus accéléré, de plus massif et de plus intense, je dirais. Então, ela vai falar de 2 pontos, tá? Estamos ainda no primeiro, mas é porque senão eu não dou conta. Então, o primeiro ponto que ela vai apontar é que tudo que gira em torno da pandemia, né, de alguma maneira, levanta questões de dificuldade de relação entre grupos, de conflitos entre grupos, acionando também questões identitárias em todos os níveis. Ela diz que politicamente, economicamente, socialmente, na vida cotidiana, tudo isso, de alguma forma, é acelerado, funcionamento, os processos, né, desses conflitos, dessas questões identitárias em todos esses níveis, eles são acelerados, massificados e intensificados. E aí ela cita o que diz o Moscovici no trabalho dele, pelo que eu entendi, uma obra clássica, né, sobre a psicanálise, onde ele vai apontar esse tipo de aceleração de conflitos, de questões identitárias, etc. C'est ça? Oui, tout à fait. L'autre illustration aussi de la théorie par ce qui se passe et par ce qui s'est passé depuis 2 ans, en fait, comme je le disais tout à l'heure, donc, et comme vient de le dire Inès, donc on a affaire à un objet qui est nouveau, qui a émergé soudainement dans la réalité sociale, qui est impliquant,
qui est partagé par tous, qui crée une sorte de bouleversement dans l'organisation de la vie quotidienne, etc. Ça nous met face aux deux processus décrits aussi par Moscovici, les deux processus qui sont à la base de la formation des représentations sociales. Ces deux processus sont l'objectivation et l'ancrage. Donc, je trouve que ces deux processus peuvent être très bien illustrés par tout ce qui s'est passé dans les premières phases de la pandémie, lorsqu'on a tous été obligés de commencer à prendre des mesures de précaution, le confinement qui a suivi, etc., etc., avec en plus une pression à l'inférence, parce que vous savez, quand nous sommes face à l'incertitude, quand on est face à un objet ambigu, et au début c'était un objet ambigu, et ça l'est toujours d'ailleurs dans une certaine mesure, quand on est face à un objet ambigu comme ça, il y a une pression à l'inférence, il y a une pression sur les individus à expliquer, à chercher des explications à cet objet-là, à ce qui se passe. C'est la pression à l'inférence. Donc, cette pression à l'inférence fait que tout le monde communique là-dessus. Qu'on soit scientifique ou pas, qu'on soit expert ou pas, on est poussé à communiquer là-dessus. Une minute. Voilà. Bom, então, ela retoma um pouco o que ela vinha dizendo antes, um objeto novo que emerge, de repente, na vida de todo mundo, né, que é um objeto implicante, que é um objeto compartilhado e que tem por característica uma... Gente, é difícil traduzir bouleversement, é uma reversão, é uma confusão que traz, né, no cotidiano de todo mundo. Né? E aí ela vai dizer que essas características da pandemia, elas vão remeter a duas outras categorias do Moscovici, a objetivação e a ancoragem. Né? Sobretudo, ela diz, na primeira fase, que a gente primeiro começou a tomar medida de precaução, depois veio o confinamento, e isso cria uma pressão para a gente fazer inferências, para a gente entrar no debate. E aí, mesmo não experts e pessoas, enfim, variadas, elas vão se sentir obrigadas a falar disso. Todo mundo se sente obrigado a falar de Covid, né? Enfim, de pandemia e etc. E tal. Isso é, então, um aspecto que ela está apontando como importante. Bon, pour ne pas prendre la parole trop longtemps, je vais aborder juste un dernier point rapidement et je laisserai la parole pour mes collègues. En fait, ce que j'ai pu observer dans le contexte tunisien... Gente, tem alguém com o microfone aberto, por favor. Obrigada. Ficou mudo, gente. Alguém mutou os microfones todos. Vocês vão ter que reabrir, por favor. Abriu. Vamos lá. Voilà, c'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Donc, dernier point, je laisserai la parole parce qu'il ne faut pas que je parle trop. Ce que j'ai pu observer en contexte tunisien, par exemple, puisque c'est intéressant aussi de voir les différents contextes, comment les choses se passent. Moi, personnellement, j'ai observé ou j'ai été frappée par l'émergence d'éléments identitaires très forts entre, par exemple, ceux qui se réclament de la religion, par exemple, et ceux qui se réclament de la science. On a ces deux
formes de pensée qui s'opposent vraiment très fort sur cette question. Donc, c'est vraiment l'illustration que on a affaire là à un objet qui a vraiment cristallisé finalement quelque chose qui existait déjà auparavant. Il s'est ancré dans cette chose préexistante qui est cette opposition entre groupes sociaux qui déjà existait. Cette opposition existait déjà. Et là, ça a été un point de rupture, si vous voulez, un point vraiment de cristallisation des conflits identitaires et intergroupes. Et c'est en ça que c'est très intéressant d'observer ce qui s'est passé avec cette pandémie et avec le vírus. Voilà. Bom, então ela diz que, para não ficar muito tempo e deixar a palavra para os colegas, ela quer apontar um último ponto sobre o que ela observou e viveu no contexto da Tunísia. Ela diz que ficou extremamente impressionada, né, com a emergência ampliada, eu diria, de identidades que se opõem, que já se opunham, mas que, de repente, o conflito se cristalizou, né, entre as identidades religiosas e científicas. Bom, eu acho que a gente também teve uma experiência relevante com isso, né, com esse agravamento, com essa... Agravamento talvez não seja a palavra, intensificação da polarização entre esses diferentes grupos e que partem, portanto, de premissas, princípios e compreensões de mundo distintas para ler a pandemia. Né? Enfim, eu acho que uma belíssima contribuição da Dorá, eu quero agradecer a Dorá. E antes de devolver a palavra para a Clarilza, eu quero lembrar, então, que no Brasil não é muito diferente, que a gente tem outras polarizações, mas tem essa também, e que todas essas polarizações, elas, de alguma maneira, elas vão interferir no nosso modo, não só de pesquisar, mas de narrar nossas pesquisas, de defender os nossos pontos de vista, porque interlocutores menos presentes antes da pandemia adentraram o nosso modo de raciocinar e de estar ao mundo, que vai interferir sobre, às vezes até sobre as temáticas, mas sobretudo pelas leituras e pelos argumentos que a gente vai precisar formular depois da pandemia, ou no período pós-pandemia, que não é exatamente depois da pandemia, né? Tem uma sutileza aí do fim da pandemia, que não é o fim da doença, por isso que não é depois da pandemia, é o período pós-pandêmico, mas de convivência com o vírus, que é o que parece estar se desenhando, né? E isso interfere no nosso próprio modo de pensar os nossos temas e as nossas atividades de pesquisa. Né? Dora, tu veux dire encore quelque chose? Tu m'as compris? Oui, je comprends. Ouais. Ok. C'est très bien. Merci, merci Inès. Muito obrigada. Et merci d'avoir écouté. Voilà. Gente, muito obrigada. Passando, então, a bola. Então, muito obrigada, Dora. Como sempre, traz uma luz, uma reflexão que é sempre muito importante, né, para os nossos debates. A nossa organização prevê, então, agora também uma apresentação do professor Temis Apostolides, da Universidade de Marseille, e que a gente vai convidar, e uma das organizadoras do evento, a professora Edna, que nos ajude na
tradução da apresentação do Temis. É verdade que o Temis já está bem falando português, então ele vai tentar falar português, mas já vamos ouvir. Depois, no final, nós teremos uma discussão de todos, que eu acho que acrescentando com as questões que os participantes queiram colocar. Então, Temis, se você puder fazer sua apresentação, eu pediria a Edna. Edna. Eu estou aqui, Clarilza. Mas eu acho que você tem que abrir. Boa tarde a todos e a todas. Eu prefiro ouvir você falando português, Temis. Pardon? Je préfère que tu parles português. Português? Eu vou tentar falar português um pouco. Excelente. Não, se você tiver que falar em francês, eu te ajudo. Perfeito. Vamos assim. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço pelo seu convite para participar nessa discussão sobre Covid e psicologia social, ciências humanas e sociais e representações sociais. Eu vou tentar fazer a minha apresentação em português, mas eu não falo bem e eu preciso de ajuda de Edna para essa apresentação. Quando nós devemos pensar sobre esse contexto pandêmico, eu acho que é muito importante de lembrar que nós estamos dentro nessa situação. Nós estamos dentro nessa situação e essa situação excepcional de medo, de ameaça, de raiva, uma situação muito carregada no ponto emocional. Não só medo, mas muito raiva também. É uma situação muito implicante. Implicante, Edna, implicante? Na verdade, deixa eu ver como é que diria isso, Temis. É implicação mesmo, né? Nós estamos implicados. Uma aplicação pessoal. Para todos e todas. É muito importante para mim, porque Moscovici falou sobre os psicólogos sociais e a sua maneira de analisar fenômenos ideológicos, fenômenos simbólicos, na mesma sociedade que ele viva. É muito importante ter a distância. Essa distância, para mim, é fundamental para pensar como a sociedade e a Covid não são objetos diferentes, mas interligadas. Nós temos tendência de pensar a doença fora da sociedade. Moscovici nos convidou para pensar esses fenômenos como fenômenos fazem parte da sociedade. E nossa maneira de pensar sobre a Covid não fala sobre a Covid, mas fala sobre nós, nossa sociedade e nossas sociedades e o que nós somos antes da Covid. Nós estamos antes da Covid. Essa questão é muito importante para mim, porque eu acho que nós devemos pensar que nós estamos em um contexto excepcional de pandemia, mas, ao mesmo tempo, em um contexto de incerteza científica.
o conhecimento científico muda todos os dias esses 2 anos. Esse me lembra a situação da AIDS, 40 anos depois. Essa situação é muito importante. Essa dimensão é muito importante para mim, porque nós devemos pensar que tipo de informações os sujeitos individuais, os grupais, a sociedade têm da ciência. Na França, por exemplo, o que foi bom 2 anos antes, por exemplo, no início da epidemia, as autoridades falam sobre nós não precisamos máscaras. 3 meses depois, máscara obrigatória. 3 meses antes, hoje, na França, nós falamos sobre a terceira dose da vacina. Hoje, as autoridades sanitárias falam da mesma situação, vacina e contaminação. Uma contaminação igual uma dose da vacina. Eu falo sobre essas mudanças, que são normais nessa situação nova, nessa situação da incerteza científica. Mas esse fenômeno provoca situações ambivalentes, tensões, conflitos. E essas características são muito importantes desde o início da epidemia. O ano passado, nós escrevemos um artigo com a minha colega Fátima Santos e Nikos Kalampalitis sobre a perspectiva sociogenética das representações sociais e a Covid, para falar dessa situação, que nós devemos acordar uma importância sobre esses fenômenos de tensões, de conflitos, muitas tensões. E esse é o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto é que eu acho que quando nós devemos pensar sobre a Covid, nós devemos pensar sobre a história da doença, geralmente. E essa situação excepcional que nós vivemos hoje é não tão excepcional quanto nós pensamos na história da humanidade. Essa situação de medo, de raiva, da incerteza, é uma situação normal para a história da humanidade e para uma parte da humanidade agora, hoje. Talvez não para os países europeus, mas para muitos outros países, essa situação complicada de saúde, do risco da doença, é uma situação quase normal. E isso, para mim, é muito importante. Por quê? Porque nós devemos não esquecer que nesse contexto post-doença, nós observamos a mobilização de uma lógica moral, simbólica. Os fatos da doença estão sempre estão acompanhados, como se diz acompanhados desses fatos da moral da sociedade. E essa dimensão moral é muito importante, porque quando nós falamos, como Dora falou, sobre as relações entre grupos,
essas relações entre grupos são muito interessantes para analisar, porque a análise dessas relações entre grupos permite de analisar essas dimensões simbólicas da moral social. Por exemplo, quanto na França, no Brasil, na Grécia, nós observamos que o rapporto, a nossa relação da doença, expressou relações intergrupais fundamentais para a história do grupo. Relações intergrupais fundamentais para a ideologia do grupo. Na Grécia, por exemplo, a história do conflito entre católicos e ortodoxos, como uma dimensão para explicar por que a igreja, uma parte da igreja greca é contra a vacina, porque a igreja católica suporta a vacina. Muito, horrivelmente interessante, como a Covid pode reactualizar esses conflitos muito antigos, mas agora ainda muito fundamentais para a identidade e a história do grupo. No Brasil, por exemplo, a primeira fase do vírus comunista, e depois a ideia que os brasileiros não são maricas para ter medo da Covid, constitui uma muito boa ilustração desses fatos ideológicos entre grupos simbólicos que nós devemos analisar quando trabalhamos nesse contexto. Esses fatos que falam não da doença, mas de nós. E a doença se torna um objeto revelador das nossas sociedades. Eu acho que esse ponto é muito importante para analisar as reações e as práticas sociais sobre a Covid e para analisar através elas o funcionamento da nossa sociedade. A Covid é um objeto não fora da sociedade. A Covid é um objeto que é construído para a sociedade, para a sociedade. O terceiro ponto que eu quero fazer é sobre o interesse da teoria das representações sociais para analisar esses fenômenos. Um facto muito importante, primordial, nesse contexto pandêmico, é a difusão das teorias complotistas, dos rumores, e todos esses fenômenos da criança. Quando nós ouvimos muitos cientistas na área das ciências humanas e sociais, mas nos médicos também, nós observamos um modelo da racionalidade. E nós pensamos esses fenômenos sociocognitivos só como estar de faux raisonnement.
de raisonnement faux. É de raciocínios falsos, né, Falsos. Denis? Você está pensando um pouquinho no pensamento pré-lógico, Sim, não é isso? exatamente. Mas eu acho que nós devemos pensar esses fenômenos como fenômenos que têm uma lógica sociosimbólica. Moscovici observou 60 anos antes que a irracionalidade sempre tem uma raiz social. Não é um fenômeno individual, é um fenômeno social. Nós devemos descobrir e analisar essas lógicas sociais atrás desses fenômenos de complotismo, das rumores, etc. Essa questão é muito importante para a teoria das representações sociais, é uma questão muito sensível para a epistemologia particular dessa teoria. O fato que o nível da informação não está ligado dos comportamentos da proteção ou do risco, não é novo. 50 anos atrás, Eide nos mostrou exatamente o mesmo fenômeno. Para abrir, eu acho que é importante, para mim, psicólogo social, de trabalhar no social e de analisar nossa relação ao Covid, a parte de social como um sistema de interpretação, mas também como um sistema das relações sociosimbólicas. Essas duas perspectivas de análise, eu acho que vão nos ajudar para analisar a complexidade desses fenômenos. Remarca final, eu acho que nós podemos observar análogos fenômenos através de contextos específicos, mas nós não devemos esquecer que a Covid revela fenômenos contextualizados, fenômenos particulares, no cada contexto nacional, cultural, e nós devemos articular os dois níveis de análise: processos gerais, processos e fenômenos particulares. A primeira parte da minha remarca, eu acho também que nós devemos mais entender as pessoas. Eu acho que, quando eu observo a situação no Brasil, eu acho que aqui mais pessoas têm medo da Covid. Na França, não é a mesma situação. Nossas investigações mostram que, através de jovens pessoas, a média da Covid não é importante. Nós observamos mais raiva, colère, contestação, mas não medo. E nós devemos prendre la distance avec ce discours très marqué
très sanitariste. J'aimerais bien que tu traduises ça, Edna, prendre de la distance avec ce discours très sanitariste. Ok. O Temis, ele chama atenção que a gente precisa tomar distância, na verdade, se distanciar do discurso muito sanitarista, né? Que é esse discurso medical e levar em consideração, o que eu acho que é importante que você coloca aqui, Temis, esses dois processos de análise, justamente, né? Tanto os gerais quanto os particulares, e isso nos... como é que eu diria assim, deveria nos fazer sair, se distanciar justamente desse discurso sanitarista. O Temis diz que, assim, quando ele olha o Brasil, ele vê que as pessoas aqui têm muito mais medo da Covid, né, da doença, do que na França. Na França, os jovens, por exemplo, nos estudos que ele fez, eles têm muito mais raiva, cólera, né, do que medo, efetivamente, da doença. Ficou claro, Temis? Sim, muito claro. Obrigado. Eu espero que nós podemos conversar mais sobre essas aberturas para avançar juntos. Obrigado. Temis, estou orgulhosa de você, eu tenho certeza, assim, né, quisera eu falar, nem digo francês, né, porque francês eu ainda falo um pouco, ainda que já faça um certo tempo, mas eu queria falar grego como você fala português, viu? Orgulho de você, porque, gente, o Temis é grego, né, é grego-francês, e eu diria que num futuro próximo ele vai ser brasileiro, é o que eu espero. Obrigado, viu, Temis? Muito obrigada. Eu acho que foi muito rico para os alunos. Eu sei que, assim, é um esforço grande a gente falar numa outra língua, mas esse esforço que você fez para os nossos alunos que estão aqui, para os professores, realmente enriqueceu muito. E para mim, gratidão. Obrigado. Acho, professora. Então, gostei muito, viu, Temis? Gostei muito da sua apresentação, da Doha. Eu queria pontuar um aspecto, até nessa linha de apresentar sugestões e questões, que estivemos fazendo, junto com o Romilda, estivemos fazendo um trabalho junto com professores, somente para o pessoal de educação e professoras de educação. Tivemos a possibilidade de fazer esse contato com professoras e professores de 2020 e 2022. Eu queria mostrar para você, em cima do que você falou, do medo, como isso tem se revelado. Nós estamos trabalhando ainda nos dados, mas eu queria te mostrar. Eu vou botar só um exemplo de similitude para mostrar para todos aqui. Como é que eu compartilho isso, meu Deus? Isso, aí. Aí. Veja o seguinte, em 2020 e 2021, o medo aparece todas as respostas são na linha afetiva, primeiro aspecto, né? Que ao indagado ao professor como é que ele estava vivendo a pandemia, então, há alguns pontos que nós estamos analisando e que traz uma preocupação para a gente. Primeiro, é uma análise afetiva emocional. Segundo, o medo está aí bem fechado. E isso aparece tanto com professores que foram consultados em 2020, como depois os mesmos professores e outros professores em 2021. Se confirma
essa questão do medo Obrigado. e as questões são sempre, principalmente em relação à família, a morte, que uma aparece aqui, o distanciamento, o isolamento, etc. Mas como é um grupo de professores, o que deixou para a gente bastante estranho é que não apareceu nenhuma vez o medo com relação ao aluno, ao processo de aprendizagem, às dificuldades da escola, nada disso. Eu acho que a sensação é que eles estavam de tal forma tomados pelo medo, pelo isolamento, pela dificuldade de dar aulas online, isso na rede pública, são a maioria professores da rede pública, então, que a sensação é que esses professores estavam quase paralisados. Eu pergunto, inclusive, para Dorá e para Temis, como é que vocês também veem essa questão? Voilà. Temis? Dora, vas-y. Mais je ne sais pas. Mais quelle est la question? Moi, je ne A gente achou que você estava argumentando a questão em relação aos professores, é isso? Os professores aqui. Esse é um exemplo, porque ele fala do medo, não é, Inês? Ele fala do medo como muito maior aqui do que em outros lugares. E eu estou mostrando uma pesquisa que nós estamos fechando agora, 2020, 2021, em que as perguntas dos professores, as respostas dos professores emocional, sobre o medo, tal como ele coloca mesmo. E eu pergunto como ele comenta isso, só isso. Elle veut que tu dises quelque chose à ce propos. C'est-à-dire, la question, c'est commenter ce qu'elle a observé dans sa recherche. Voilà. Je ne sais pas. En fait, comme je ne connais pas très bien le contexte en fait, général. Dora, oui. Je pense qu'elle veut que tu dises un peu si ça se passe comme ça chez toi, un peu comme Temis a fait par rapport aux jeunes, tu vois. Je ne sais pas si a trouvé des résultats pareils par rapport, même si ce n'est pas tes recherches, mais dans la société en général, Anthony, c'est ça en fait. D'accord. Les questions, la réponse, voyez, la réponse, c'est seulement affective. C'est une émotion. C'est seulement émotion. Qu'est-ce qui se passe avec vous pendant la pandémie? Je suis peur. Là, je comprends. Ai, não há. Je crois que je comprends. Je crois. Agora eu acho que eu entendi, né? Assim, o que você observa, independentemente da emoção em jogo, são só emoções, né? Toda a abordagem do problema da Covid passa pelo emocional no grupo que você pesquisou. E aqui, como seria? Si c'est tellement émotionnel, aussi il y a d'autres possibilités de réponse. Le jeune, les enseignants, c'est-à-dire là, on ne voit que des émotions. Ils n'ont rien parlé d'objectifs. C'est ça. Tu vois? Il ne parle pas des apprentissages des étudiants, des élèves. Il ne parle pas de ça. Non, moi je crois enfin, il me semble que c'est différent de ce qu'on peut observer ici. Et en fait, c'est très relié, particulièrement chez les jeunes, qu'on a pu
écouté dans des enquêtes de manière générale depuis deux ans, c'est très lié à des griefs, à une colère de nature politique. Donc, ce sont des émotions qui ne sont pas nécessairement directement liées à la pandémie. Donc, ce n'est pas la peur, par exemple, qui domine. C'est plutôt des émotions liées à une colère par rapport aux politiques, par rapport au social. Je vous donne un exemple. Il y a des choses terribles qui se sont passées au début de la pandémie, quand on a été obligé de se confiner pendant 1 mois et demi. Il y a des gens, par exemple, qui vivent à 5, à 10 dans une petite pièce, dans une petite chambre, parce qu'ils sont pauvres et parce qu'ils vivent dans des sortes de... Ça ressemble un peu à des favelas, ce sont des quartiers extrêmement défavorisés. Et on demande aux gens de se confiner, de ne pas sortir de leur maison. Ils sont à 10 dans une chambre de 15 mètres carrés, par exemple. Et quand ils sortent, on les frappe, la police les frappe. Voilà ce qui a focalisé l'attention, par exemple, pendant plusieurs jours au début du confinement. Donc la colère ici n'était pas directement liée à la menace du virus, mais plutôt aux conditions sociales et à la violence policière, par exemple. Donc, je crois que c'est quelque chose qui s'est greffé sur des problèmes préexistants, mais qui ont été amplifiés. Donc, on a vraiment affaire à des contextes très différents, particulièrement chez les jeunes, en fait. Donc, je crois que c'est assez différent, en fait. Je me rends compte à quel point, finalement, les contextes politiques et sociaux et économiques également sont peut-être en relation avec ces émotions que toi, Clariusa, tu as observé, par exemple, au Brésil, je suppose. Hein? Je ne sais pas. O que a Dorá está chamando a atenção é que mesmo a raiva aqui, ela se manifesta muito mais em relação a questões políticas e sociais do que propriamente do vírus em si ou da doença em si. E ela aponta uma coisa que no Brasil não foi feito pesquisa suficiente, pelo menos até onde eu pude acompanhar, né? Uma situação que o governo, enfim, estabelece o confinamento, você não pode sair de casa, e tem muitas famílias que vivem 10 pessoas num quartinho de 15 metros quadrados, eu diria que no Brasil até menores, e aí tem que ficar 10 pessoas em 15 metros quadrados, e se o cara sai, a polícia bate nele. Então, ele tem muito menos medo da doença ou de qualquer circunstância relacionada à doença do que raiva de ter sido jogado nesse tipo de situação social, de ter que ficar confinado num ambiente, eu diria, mais do que impróprio, isso o Dorá não disse, sou eu que estou dizendo, mas ela disse que na maior parte das pesquisas, e aí não é pesquisa científica, é pesquisa de opinião, né? Porque, enfim, é outra palavra em francês, mas em português é a mesma, por isso que tem que explicar. O que se viu e ouviu foi isso, uma raiva muito grande, mas uma raiva direcionada a questões de ordem política e social, e menos da doença, e menos ainda o medo de adoecer. Enfim, grosso modo, foi isso que a Dorá observou. Eu estou colocando algumas coisas, gente, que eu acho que é um pouco para a gente avançar, vai para a gente discutir, eu debater. Eu fazer um outro comentário em relação a isso, que eu acho, mais uma vez, eu não entendo nada de representações sociais do ponto de vista formal, mas é óbvio que quando você vive numa sociedade onde as pessoas morrem à razão de 2.000, 3.000, 5.000 por dia, o medo da morte, ele cresce, né? Ele tende a crescer, né? Enfim, então, talvez o modo como a pandemia foi administrada no Brasil foi não vencendo
né, ele já nos provoque realmente a sensação de medo antes de mais nada, né? Enfim, que de fato, e aí eu vou falar pelo que eu venho observando, eu não vejo aqui em Tunis, eu estou aqui já há 3, 4 dias, e muito menos na França, nem em Paris, nem em Montpellier, não é o cenário. Enfim, as pessoas seguem mais ou menos as normas, mas elas não estão com o medo que a gente vê na população brasileira, né? Enfim, que eu acho que ajuda a compreender esse tipo de resposta que Clarilza obteve dos professores, né? Enfim, o Temis, vamos lá. É verdade, eu acho que é muito importante de analisar essas dimensões particulares, contextuais. Você acha, por exemplo, na Guiana, muito próximo do Brasil, na uma parte da fronteira, de um lado da fronteira, lado brasileiro, nós temos problemas com a aceitação da vacina. De lado francês, a maioria da população da Guiana não querem estar vacinada. Não querem estar vacinada. Nós temos muitos problemas com isso. Na França, nós explicamos isso sobre a cultura diferente dessa parte da população. Mas é muito complicado, porque o risco da Covid, nesses contextos, está pensado através da experiência anterior desses partes da França, ligados dos problemas. Edna, est-ce que tu peux m'aider, parce que j'arriverai plus à expliquer ça en portugais, mais c'est toujours cette question avec les Antilles, avec la Guyane, le fait que les politiques là-bas ont fait prendre des risques aux gens par rapport aux pesticides, qui provoquent beaucoup de cancers. Et en Guyane, par exemple, la protestation contre la vaccination implique beaucoup de soignants. C'est les soignants qui font grève, c'est les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc, ce n'est pas seulement que des gens qui vivent loin et dans des conditions précaires. Deixa eu explicar um pouquinho que, Temis, eu vou tentar explicar, porque depois você continua, senão eu vou me perder aqui, tá? Sim. O Temis traz uma discussão que é bastante interessante, assim, olha, nós temos a Guiana, né, que faz fronteira com o Brasil, a parte que perto do Brasil, eles não se opõem a tomar vacina, os que são, aqueles que falam, que estão próximos de nós, vamos pensar assim, né, porque nós, efetivamente, a gente teve toda essa discussão durante todo o momento da pandemia, mas nós nunca tivemos problemas com vacina no Brasil. O Brasil sempre foi um país que era exemplo, né, de vacinação e tudo mais, tá? Então, essa é a primeira questão. Já a parte francesa, na verdade, o que o Temis está dizendo é que, assim, quem tem dificuldades com a vacina, inclusive, são aqueles que são os enfermeiros, os médicos, né? O que ele chama as pessoas que os cuidadores, mas não são cuidadores no nosso sentido, são, na verdade, o pessoal de saúde, os profissionais da saúde, né? Eles não queriam tomar vacinas, fizeram protestos para não tomar vacina. Então, o que o Temis está dizendo é assim, olha, eu penso, Temis, você pode me dizer se está nesse sentido ou não, né? Que relembra a fala do Temis, aqui, que ele fez conosco, que isso tem raízes, né, para além do momento que nós estamos vivendo. Isso está ligado à questão da cultura, né, à questão social como um todo, esse pensamento social historicamente construído e que se faz reviver nesse momento
de pandemia, né? Na verdade, traduzindo assim, Temis, depois o meu filho, quando eu fiquei revoltada no momento das últimas eleições, por exemplo, ele falou para mim assim, né? O meu filho que não mora no Brasil, mãe, mas é a cara do Brasil. Né? Esse governante é a cara do Brasil em termos de preconceito, em termos sociais, em termos, né, de não aceitar a diversidade. Essa é a cara do povo brasileiro. Né? As pessoas só não assumem. E aí, Temis, eu ia fazer uma pergunta para você depois, em relação a isso. Quando você escreve esse artigo, A Sociedade contra a Covid, em 2020, né, com o Nicoz e com a Fátima, você traz uma discussão bastante importante da questão da representação social paradoxal. Né, como é que esse pensamento se constrói? Eu não sei se eu fui longe demais, se eu exprimi um pouco o que você queria dizer, mas me faz pensar a isso, né, que a gente está revivendo coisas que sempre estiveram aqui, que sempre... aí, quanto a essa questão do medo, por exemplo, né, da doença, eu tinha até uma questão para Doha, que justamente assim, essa questão da ciência e da religião, eu não acho que foi tão forte no Brasil, né? É um pouco assim, como nós somos um povo abençoados por Deus, né? E ele nos protege do vírus. Então, quer dizer, o pensamento religioso foi um pouco esse, né? Enquanto que a Doha nos traz que o pensamento em termos na Tunísia foi uma questão mais política social, que eu me lembro, Temis, de também ter conversado com você um tempo atrás, e você me dizer isso em relação aos jovens, né? Que não era tanto medo, mas era a raiva, a cólera, deles estarem já fora da sociedade, então, de certa forma, já sofrendo, né, essa questão de ter uma condição de vida ruim, que a doença é o menor dos casos. Não sei se ficou claro. Sim. Sim, muito claro. Je vais parler en français, là, par contre, parce que sinon, voilà. Donc, cette idée de représentation paradoxale nous a paru très importante parce qu'en fait, je dirais depuis le début, l'épidémie nous confronte à des paradoxes. Paradoxe, par exemple, entre le fait que lorsqu'on est menacé, on a tendance à se regrouper. Só um minutinho, Temis. Olha, o Temis está respondendo uma questão, ele está respondendo, não, ele está comentando a questão que eu coloquei para ele sobre representações sociais paradoxais, que ele usa num artigo que ele escreveu em 2020. E aí ele está dizendo para a gente que a pandemia, desde o início, ela se inscreve justamente num paradoxo. E aí ele vai desenvolver agora para a gente. Eu vou te parando um pouco, porque senão depois eu não consigo te acompanhar. Vamos lá. Obrigado, querida. A Doha também levantou a mão para falar. Eu acho que o Temis... Ela fala, depois o Temis retoma. Acho melhor. Sim. Elle me donne la parole? Ouais. Oui, en fait, je voulais rebondir un peu sur... par rapport à la croyance en Dieu et le fait que ça actualise un peu les croyances religieuses, etc. Je vais vous raconter quelque chose de très marrant, en fait. Et ça, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Thémis tout à l'heure en disant que ça rappelle aussi le moment où on a vu apparaître le VIH et ce qui s'est passé avec l'apparition du nouveau virus aussi, de la même manière dans la réalité sociale. En fait, les Tunisiens, beaucoup de Tunisiens pensaient que les Tunisiens étaient protégés contre le virus plus que le reste du monde parce que les Tunisiens mangent l'harissa, qui est l'harissa. Parce qu'ils mangent la harissa, qui est piquante. Et on a vu les trucs qui est voilà. piquant. Et on a vu exactement la même chose avec quand il y a eu le VIH pour la première fois. Les Tunisiens étaient persuadés, beaucoup de Tunisiens pensaient que
il ne pouvait pas être contaminé par le virus parce qu'il mange de la harissa. Et que c'était une sorte de protection divine également. Donc, c'était juste pour vous raconter cette anecdote. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt, mais C'est le sida. c'est le sida. Oui, c'est le virus qui est à la base du sida. Voilà. Ok. Então, o que a Dorá está dizendo é que é muito engraçado que ela tá dialogando um pouco com a Edna dizer que o brasileiro acha que é protegido por Deus, então não vai ficar doente, né? E ela diz que aqui havia o mesmo imaginário que já tinha acontecido na época do aparecimento da AIDS, e que aconteceu de novo agora com o aparecimento da Covid, de que é uma crença compartilhada na população de que os tunisianos estariam melhor e mais protegidos do que os outros habitantes do planeta, porque eles comem a harissa. A harissa é um tempero super forte, super picante que eles têm aqui e que, portanto, isso os protegeria de ficar doente, tanto de AIDS na época quanto da Covid agora, que é um pouco, enfim, pro anedotário, como essa história do Brasil ser abençoado por Deus. Bien sûr. Non, mais écoute... Denise, você vai retomar? O Temis? Sim. Então, a Edna fez uma questão e a Dorá pontuou alguns aspectos. Você gostaria de retomar? Não, nós temos tempo para falar. Não. Outras questões. Perfeito. Nós temos, olhando no nosso chat, nós vemos que há muitas questões, mas não há nenhuma especial. Há um agradecimento de todos, não é? Ao professor Temis, à professora Dorá. Eu não vejo, não sei se vocês veem, tem alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta. Se tiverem alguma pergunta. Sim? Professor Clara José André, posso fazer a pergunta? Claro. Félicitations pour cette séminaire. J'ai une question très proche de la thématique de notre cours aujourd'hui. Comment, je me rappelle d'un texte très intéressant de Madame Dorá sur le contexte, que ela a affirmé la relation de contexte, représentation sociale, pensée sociale, la relation de culture et la question de la pouvoir. C'est un texte que le professeur Edna a traduit de manière très importante pour notre élève et enfant. Bien, mon question c'est, comment analysez-vous le phénomène du négationnisme comme un nouveau élément qui va composer le contexte de production de connaissances? C'est la première question. L'autre question à Madame Dorá, c'est quel rôle de recherche fait o négationnisme de la société actuelle? Parce que l'université ou le Brésil passe por une situation très difficile. Les intellectuels sont exclus de la communication publique et là aujourd'hui un nouveau acteur social qui sont commentaires, un journaliste qui ne s'est pas fondamenté dans la science et utiliser l'opinion en question de croyances, en question de valeurs religieuses, enfin. C'est un commentaire de Madame Dorá, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je réponds. Muito obrigada. Mas era bom alguém traduzir a pergunta, né? Porque... Eu vou falar a pergunta. Perdão. Eu faço duas questões. Uma, como que ela vê a questão da instalação do negacionismo na produção de conhecimento. E uma outra, qual que é o papel
do pesquisador da universidade hoje frente ao negacionismo da sociedade atual? D'accord. En fait, j'ai lu quelque chose sur le négationnisme il n'y a pas très longtemps. Et en fait, le type d'opération cognitive et le style de cette pensée et les opérations cognitives qu'on peut y observer ressemblent beaucoup à ce qu'on voit dans les théories du complot. Et en fait, le négationnisme, il paraît que ça a toujours existé à travers l'histoire. On le retrouve très loin au Moyen-Âge, par exemple, européen, et aussi dans le monde arabo-musulman. On trouve comme ça des théories négationnistes. En fait, ce sont des théories qui ont leur fonctionnement, etc. etc. Et le négationnisme, en fait, on l'observe dans les grandes situations d'incertitude, hein, et aussi dans les situations où finalement on est face à des faits ou à des objets qui sont extrêmement anxiogènes. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la pensée négationniste ou complotiste, mais ce que je peux dire, c'est que c'est une pensée qui est une forme de pensée, donc qui a ses propres... on peut y trouver ses propres combinaisons entre les opérations cognitives, etc., qui sont très particulières, qui sont spécifiques et qui ressemblent beaucoup à ce qu'on observe dans les théories du complot. Alors, je crois que c'est ça la question, ou est-ce qu'il y en a une autre En fait, la question de la production de connaissances, mais là, tu traites les théories négationnistes comme une forme de produção de connaissances. C'est une forme de connaissance, bien sûr. C'est une forme de connaissance. O que a Doran está dizendo, né? Enfim, que o negacionismo, ele de alguma maneira, ele é uma forma de produção de conhecimento. Por quê? Porque primeiro porque são teorias, né? O negacionismo não é só dizer não, ele aparece sob a forma de teorias negacionistas, que derivam de uma combinação de operações de raciocínio, cognitivas, né? E ela diz que essas teorias tendem a emergir em dois tipos de circunstância. A primeira que o negacionismo é observável em grandes circunstâncias de incerteza. Então, quando você se depara com incertezas muito grandes, é melhor não enfrentá-las, então você nega, né? E uma outra, aliás, nós falávamos sobre isso ontem à noite, né? De situações que geram muita ansiedade. Então, enfrentá-las gera muita ansiedade, e diante de fatos que nos trazem muita ansiedade, a gente nega a existência dos fatos para fugir da ansiedade. Ela não disse isso tudo não, mas nós já conversamos ontem sobre isso, e no jantar a gente falou sobre isso. Mas é isso, quer dizer... eu até entendo a pergunta do colega, e agora sou eu que estou comentando, né? Mas eu acho que o alerta que a Dorá faz é que não tem negacionismo e produção de conhecimento, tem produção de conhecimento negacionista e produção de conhecimento não negacionista, e é com isso que a gente tem que lidar, né? E aí ela nos explica como ela vê a produção de conhecimento na perspectiva negacionista, ok? Está assim o microfone, professora Clarice, está muda. Está mutada. O professor Túlio Melo Teixeira gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, né, a todos os professores, aos professores palestrantes. A minha pergunta ela poderia ser traduzida pela professora Inês ou pela outra professora que
poderia traduzir, ou eu teria que fazer essa pergunta em francês? Não, em português. Não, a gente traduz, Túlio. A Inês traduz para... Bom, eu acredito que seja essa pergunta que está aqui, né? Você diz assim, eu gostaria de perguntar aos professores palestrantes se eles entendem como uma filosofia especulativa os grupos opostos à vacinação e também se ocorre uma perspectiva social simbólica em relação às emoções que os grupos sociais manifestam sobre as consequências da crise gerada pela pandemia. É isso, né, Túlio, que você quer saber? Sim, Túlio? sim, seria essa pergunta, sim. Obrigado. Então, na verdade, Temis, em português você já viu, né? O Túlio quer saber se vocês entendem como, em filosofia spéculative, je ne sais pas si ça existe, mais bon, les groupes opposés au vaccin, et si on a aussi une perspective sociale symbolique en relation aux émotions et aux groupes sociaux, comme ils se manifestent sur les crises gérées par la pandémie. C'est à peu près ça, je ne sais pas si j'étais claire, autant pour Thémis que pour Dora, mais je peux essayer de faire... d'être un peu plus clair si je n'ai pas arrivé à traduire là, parce que là, c'était long, hein, la question, donc je ne sais pas si tout était dit, en fait. Ça va, Thémis? C'est par rapport aux groupes qui sont opposés au vaccin et les perspectives. Je pense que tu as répondu un peu cela à propos d'historique de maladie, en fait, hein? Je ne sais pas. Oui, tout à fait. C'est une question intéressante. Je pense qu'en France, par exemple, il faut regarder ce qui existait avant, les mouvements de Gilets jaunes, pour comprendre en fait comment les mouvements contre les vaccins s'est construit et continue toujours à se construire à travers ces mouvements de Gilets jaunes. Donc, le contexte pandémique était une occasion pour réactualiser ces conflits qui existaient avant la COVID. Après, c'est une question très, très intéressante, mais compliquée. Ça demande beaucoup d'heures de développement, parce que ça dépend de quel groupe on parle. Il y a des groupes religieux qui sont contre les vaccins, il y a des groupes politiques, il y a des groupes, je dirais, des gens avec des idées naturalistes. D'accord, Thémis, attends un petit peu pour que je dise, hein, parce que sinon après je suis vieux aussi, hein, je suis vieille, hein, alors je me perds lá facilement. Allez, bom, Túlio, o Thémis diz o seguinte, que o que ele entende é que na França, por exemplo, foi retomado nesse movimento anti-vacina, na verdade, um movimento que tinha antes, né? Les Jeunes Les Gens, que eu acho que vocês se lembram, foi um movimento muito marcado na França dos coletes amarelos. Você se lembra disso, Túlio? Foi um movimento muito forte, né? Contra já a própria... Né, a própria extensão das medidas de restrição. Exatamente. Então, foi um pouco isso que ele acredita ter sido o caso. Já em relação aos grupos, a pergunta que você faz aos grupos seria uma pergunta que seria necessário muito tempo para desenvolver, porque tem a ver, inclusive, que qual tipo de grupo, né? Então, você já teria que categorizar esses grupos, segundo ele. Mais alguma coisa, Thémis? Perfeito, é isso. Nós temos muitos grupos diferentes. Tudo bem, Túlio? Ficou claro para você? Sim, muito obrigado. Nada, disponha. Dora, si Dora veut encore dire ajouter quelque chose par rapport à cela?
à la question de monsieur qui a demandé si une philosophie spéculative chez le groupe opposé au vaccin existait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que on n'a pas à faire un raisonnement au vrai sens du terme. On n'a pas vraiment à faire un raisonnement philosophique au vrai sens du terme, ni un raisonnement scientifique, ni un raisonnement en fait philosophique de manière générale. Ce sont des raisonnements autres qui sont des raisonnements de sens commun. Donc, comme a dit Thémis, moi je pense qu'il n'y a pas des anti-vaccins de manière générale, il y a des anti-vaccins dans différents groupes sociaux et en fonction de croyances différentes. Donc, avec des explications, avec des postulats de base qui sont sous-jacents, qui sont implicites dans la pensée, qui sont différents. Par exemple, on ne va pas avoir la même chose chez des anti-vaccins avec un arrière-plan religieux ou des anti-vaccins qui sont plutôt dans une théorie du complot. Donc, ce sont des raisonnements qui sont totalement qui sont, même s'ils peuvent partager certaines opérations qui sont les mêmes, mais les prises d'opposition sont complètement différentes, quoi. Les principes organisateurs sont différents. Je pense qu'on peut avoir des postulats de la pensée qui sont très différents chez les anti-vaccins. Ils sont pas les mêmes. Moi je pense que j'ai toujours pensé, de toute façon, dans l'étude de la pensée sociale et des représentations sociales, en même temps que de s'intéresser au contenu des représentations ou de ce qui est produit par la pensée sociale, je pense qu'il faut s'intéresser donc au contenu, mais aussi à ce qui fonde ces contenus, c'est-à-dire les dimensions ou les postulats de base qui fondent le contenu, en fait. On peut être anti-vaccin avec des postulats de base complètement différents, qui peuvent même être incompatibles. Des postulats de base ne s'opposent pas, parce que ce sont des dimensions qui sont complètement différentes, orthogonales si vous voulez, mais elles peuvent être incompatibles, par exemple. Donc moi je pense qu'il n'y a pas une philosophie derrière. Il peut y avoir une multitude de philosophies. Je ne parlerai même pas de philosophie. Ce sont des dimensions, ce sont des postulats, voilà, des postulats de base. Bom, o que a Dora está dizendo, Túlio, é que para ela não se faz necessário instalar uma forma de raciocínio filosófica, nem mesmo científica, para compreender, para buscar, estudar, enfim, estudar no sentido de buscar a compreensão desses grupos que, como disse o Thémis também, são plurais e diferentes, né? Mas que raciocinam a maior parte deles dentro do campo do senso comum, em função das crenças, né, a partir religiosas, teorias, enfim, teorias do complô, né, quer dizer, o tipo de crença. A pessoa acredita em alguma coisa e é a partir dali que ela se cria postulados, ou seja, coisas que estão colocadas, são fixadas, né? E mesmo que esses grupos possam compartilhar algum tipo de informação ou de compreensão do que se passa, os princípios de organização de cada um desses grupos é diferente do outro. Ela citou o exemplo dos grupos religiosos, da teoria da conspiração, mas existem outros, né? E que, portanto, os postulados sobre os quais cada um desses raciocínios se constrói, eles não teriam nada de filosófico, necessariamente, né? E
ela ainda complementa que, para ela, no campo das representações sociais, do estudo das representações sociais, antes mesmo do conteúdo, ou para além do conteúdo das representações, é preciso compreender os fundamentos desses conteúdos, como é que eles emergem como representações a partir, enfim, que são construções, e, portanto, a partir do que determinadas representações são construídas. E, por isso, os fundamentos antecederiam, no sentido de necessidade de busca de compreensão, na compreensão das representações sociais. E ela insistiu com o fato de que não necessariamente uma filosofia, nem mesmo muitas, porque é isso, cada grupo é um grupo. Tá? E eu quero lembrar que a gente já está quase no nosso horário, sem querer ser chata. Nosso horário, nós não temos nenhuma questão a mais, mas eu acho, e é esse o sentido dos seminários do CIEP, eles são ponta de lança para discussões, para questões que aí estão colocados. Nós temos que voltar. Nosso campo de atuação é diferente do que a da abordagem de Doha, e nos ilumina e muito, mas é um momento específico, é um grupo específico, é um contexto específico, que é a escola, que são os professores, diferente, por exemplo, do Temis também. Nós trazemos toda essa problemática para a discussão no contexto da escola, do contexto dos professores nessa escola, e nós estamos aí com várias pesquisas em desenvolvimento, querendo compreender esse aspecto que aí se coloca, né? Como a identidade do professor num grupo, como é que isso se coloca entre todos. Então, eu sinto assim, né, Edna, que eles nos deram uma grande contribuição para as reflexões que estamos fazendo nesse sentido e que vão nos ajudar a aprofundar as questões considerando o ambiente escolar. Clarilza, duas coisinhas antes da gente se despedir. Primeiro, a gente está fazendo uma foto, que é importante, que o pessoal abra, né? O Temis não vai conseguir, mas quem puder abrir as câmeras para a gente fazer aí a foto do programa, que eu acho bacana, que fique registrado. Depois, dire merci beaucoup à Doha. Ça m'enchante toujours d'avoir et à bientôt ici, parce que Doha viendra au mois de juillet, voilà, au deuxième cycle pour nous. Elle sera avec nous au Brésil, n'est-ce pas, Clarilza? Oui, oui. Ça nous fera énormément plaisir. Et donc, beaucoup de vous qui êtes ici aujourd'hui seront avec nous et Doha, comment on dit ça, au présentiel, c'est-à-dire nous serons ensemble. Temis aussi, il est avec nous là, et ça me rend très heureuse. Mais Temis, je voudrais te remercier énormément l'effort que tu as fait aujourd'hui pour parler portugais avec nous. Ça me fait énormément plaisir, hein, et j'espère qu'à bientôt, tu seras aussi en brésilien, d'accord? Professor. E a Rita, será que não está aí para fazer o fechamento? As câmeras. Vamos abrir todo mundo, né? Eu abri a câmera, mas é que tem muita gente. E aí, quando tem muita gente, não cabe todo mundo. Eu e Doha estamos te vendo, Rita.
Ah, então pronto. Então apareceu para alguém. Obrigada, Clarilza, a Inês, por esse presente, por essa tarde, a Rita, por nos incentivar sempre, os colegas aqui presentes. Para nós de RS, né, Rita, a gente fica só com a cabeça fervilhando, né? Sim, com certeza. Com certeza. André e todos os alunos aqui presentes. Obrigada, gente. Clarilza, é com você. Então, agradecemos muitíssimo a Dorá. Vou tirar, porque só eu. Estaremos sempre juntas. Não é? Merci à tout le monde. Merci a vous. Merci a Inês, que fez esse contato conosco. Só eu que estou na câmera, fora aqui, eu tirei. Merci, Temis. Nós vamos nos encontrar em breve, porque o Temis já está no Brasil. Então, estamos aí. Temos aí a oportunidade de aprofundar. Não, eu fechei a câmera só, não precisa de papelzinho. Porque só está elas a câmera. Clarilza, eu vou silenciar e você abre novamente aí, por favor. É que aqui está saindo. Alguém estava com o microfone aberto, Clarilza. Abre o seu. Abre novamente. Então, lembrando que o Temis já está no Brasil e que nós teremos a oportunidade de aprofundar alguns elementos, alguns aspectos na nossa discussão que faremos com ele. Para nós é uma grande oportunidade, né? De contar com a sua amizade, com as suas luzes. Muito obrigado, Temis, muito obrigado, Dorá. Boa tarde a todos e a todas. Merci, Dorá, Temis. Merci à vous tous. Merci. Tchau, tchau. Merci. Quand tu recules, tu disparais de l'image. Non, c'est bon. Ah oui, mais parfois. Hein. Oui, regarde. C'est comme si comme si j'étais un hologramme. Bon, on va quitter? On quitte? Allez, tout le monde est en train de quitter. Oui, bonsoir à vous. Clarilza, não esquece